Este é o Sonoff POW e ele mede o consumo de alguma coisa que você conectar nele e manda a informação através da internet para o seu celular. Vamos descobrir como ele funciona? Eu vou tentar ser o mais simples possível, eu não vou no máximo recorrer aos recursos, aos conhecimentos lá do ensino médio, para tentar de eletricidade, para poder explicar isso aqui. Se eu for muito técnico, vocês colocam nos comentários ali, não consegui seguir, eu pode explicar melhor ali, por favor, que eu tento dar uma explicada, tento explicar com outras palavras. Mas eu vou tentar não entrar naquilo que é realmente bem complicado, vou tentar tornar essa explicação bem acessível. Nós temos dois modelos de Sonoff, nós temos o PowerR2 do meu lado direito, e do lado esquerdo nós temos a versão original. Eu vou começar a explicar pelo Sonoff PowerR2, porque essa versão tem indicação dos componentes e ajuda a gente a entender como é que ela está constituída. Para a gente observar, nós temos do lado direito a entrada, através do neutro, entrada e saída, né? Neutro, linha in, isso aqui é entrada. Depois tem um contato de terra e aí tem uma linha, a saída de energia. O L é line, que significa a fase. Essa fase está no terceiro contato. Toda a parte eletrônica, digital desse dispositivo está na parte inferior. Então a gente vai virar agora para o lado inferior. Então para este lado daqui a gente tem o neutro, seguido da fase, e a fase sai pelo outro lado aqui. O que a gente observa aqui? Só recordando que o dispositivo eletrônico, esse microprocessador, o ESP8266, ele precisa de energia, precisa de 3.3 volts para funcionar. Então existe um monte de componentes aqui que trabalham justamente a alimentação desse dispositivo e a alimentação desse daqui, que utiliza 5 volts para funcionar. Então são componentes secundários dentro do processo de medição de corrente, tensão, e potência e consumo. O principal para medir consumo ele está deste lado daqui, a partir da entrada da fase. Só recordando isso aqui, a entrada da fase. O primeiro componente que a gente observa na entrada da fase é um resistor. Você consegue observar esse componente meio amarelado aqui, que parece cor de cobre? Ele é um resistor, ele não encosta na placa, ele tem uma elevação no meio, os terminais são soldados, mas o miolo dele não encosta na placa. Olha ali, tem um espaço que passa embaixo dele. Isso provavelmente por questão de dissipação térmica também. E ele tem uma inscrição que é bem difícil de ler nesse daqui, ó. R, tá de cabeça para baixo aqui, ó. R0001. 001 na realidade. R001 e embaixo está escrito ali 1%. Ou seja, ele é um resistor que tem 1% de tolerância com 0,001 ohms. E dos terminais desse resistor saem 2 filamentos impressos nessa placa, passam por outros 2 resistores, o R27 e o R31, e eles passam depois pelos 2 capacitores, C23 e C22, e eles entram nesses 2 peninhas do meio desse circuito integrado aqui. Esse circuito integrado, vamos ver se a gente consegue determinar quem que é esse circuito integrado aqui, ó. Ele é o CSE 7759B. A gente depois vai olhar mais em detalhe o que faz esse componente aqui, ó. Agora dá para ver, ó. CSE 7759B. Um pouquinho, parece que tá sujo aqui. Deixa eu ver se eu consigo limpar. 7759. Isso aí, 7759B. Então, aqui nos terminais centrais, ele toma uma amostra da queda de tensão que existe em cima desse resistor. E a gente já sabe, eu já analisei, que esse quarto pininho aqui do lado direito, ele leva em consideração uma amostra de tensão que é do neutro, para poder determinar a tensão que está sendo aplicada sobre a carga. Para ele ser alimentado, ele busca a informação uma amostra do neutro, que está aqui, através desses 5 resistores que estão ligados em série aqui, R26, 28, 29, 30 e 32. E aqui tem uma mudança de nível, mudança de layer da placa. Aquele pontinho que desaparece, sinal que isso daqui ele passa o contato para o outro lado da placa. A trilha começa ali, ela termina aqui neste lado e continua a partir daqui neste lado da placa.
e ela vai para baixo do relé. O que acontece é que embaixo do relé a gente tem justamente o nosso dispositivo, bem essa bordinha daqui, nosso dispositivo que vai fazer essa mágica de converter os dados de corrente e tensão em potência e consumo. Então, ele chega por aqui através de algum ponto que a gente não consegue enxergar e ele alimenta a quarta perninha desse lado daqui. Sempre recordando que a gente conta a partir dessa bolinha daqui. Então, numera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui é o quarta perninha, quarto terminal desse circuito integrado, é a alimentação do neutro. Mas como é que faz para alimentar tudo isso aqui? Será que eu posso colocar 127 ou 220 volts em cima desse circuito integrado? Não, não dá para fazer isso, ele trabalha com milivolts. Depois, a informação que esse circuito integrado vai fornecer de tensão, corrente e potência ativa, ela vai ser enviada depois para o ESP8266. Eu não vou falar sobre o ESP8266 nesse vídeo, porque isso aqui é um microprocessador amplamente utilizado em dispositivos IoT. Quase tudo que tem automação, quase todo dispositivo smart, ele utiliza esse ESP8266 ou 83 ou ESP83. São variantes dele. Esse circuito integrado que tem do lado é a memória do ESP8266. Aqui tem mais um outro componente que a gente consegue visualizar que é relativamente simples para entender. Esse ABS8, que é uma conversão de corrente alternada para corrente contínua para alimentar o circuito. E depois aqui dentro a gente vai encontrar alguns reguladores de tensão de 5 e de 3.3 volts. Vamos dar uma olhadinha na versão original. Então a versão original é essa daqui. Essa aqui foi a primeira versão realizada pela Sonoff. De novo, desse lado os componentes, a única coisa que é importante ressaltar nessa placa em relação à anterior é que aqui a gente tem a entrada de fase bem pelo canto esquerdo, direito aliás, ele pula os nêutrons e ele vai para cá, para trás do terra. O terra não está ligado com nada, ele simplesmente se interliga, mas ele não faz parte, ele não é analisado dentro da placa. Então a fase ela vem para esse lado aqui ela entra no circuito para poder gerar a alimentação do circuito eletrônico, mas ela não é utilizada para mais nada. Então ela passa para o lado de cá, pula para o lado de cá e o que vocês podem observar aqui embaixo, isso aqui aqueceu bastante durante uns testes que eu realizei. Isso aqui não chegou nem a capacidade nominal. Vocês podem perceber que o verniz da placa está meio queimado aqui. Então, alimenta por aqui, passa através do fusível para esse lado da placa e aqui a gente já observa o resistor. O mesmo resistor que a gente via na outra placa, ele está aqui. Então, esse princípio de coletar uma amostra de corrente convertida em tensão, ele ocorre nessa placa também. De novo, aqui está mais fácil para enxergar, R001 com 1% de tolerância, ou seja, 1 miliohms. De novo, dos dois terminais do resistor sai duas trilhas na placa, passam por dois resistores, dois capacitores, vão alimentar esse circuito integrado aqui. Só que esse daqui, ele tem uma nomenclatura diferente. Esse aqui é o HL8212. E a gente vai observar que eles são parcialmente semelhantes. Na hora de fazer a análise sobre as tensões que entram nele, geradas sobre o resistor e a tensão entre fase e neutro, ele tem o mesmo princípio, mas na hora de entregar a informação, ele entrega de uma forma diferente. De novo, agora tem alguns outros componentes aqui na placa, que a gente enxerga esse dispositivo daqui que deve limitar a tensão a 3.3 volts, que é a tensão de funcionamento aqui também do ESP8266, aqui tem um módulo de memória e outros componentes, aqui faz a retificação, porque é a retificação para poder o circuito eletrônico funcionar em baixa tensão. Aqui também, esse aqui é o terminal de neutro, está aqui o neutro, e o neutro ele só é utilizado na placa para gerar a alimentação do circuito eletrônico. Ele não tem outra função aqui dentro que alimentar o circuito eletrônico. Alimentar o circuito eletrônico e ser uma referência de tensão para que possa fazer uma diferença entre a tensão do neutro e a tensão medida nesse ponto. Mas não é a diferença de tensão entre os dois terminais dessa resistência. É a tensão da fase que está conectado a esse terminal daqui.
Então, do neutro, ele vem para este ponto e aqui a gente percebe cinco resistores. Esses 5 resistores estão ligados em série. E ali tem uma mudança de nível da trilha, ela sai deste lado, ela está bem próxima aqui desse ângulo, desse chanfre, e ela vem para este lado. Aqui está mais difícil de ver também embaixo do cabinho, ó, tá ali. Então ela vem para cá, ela muda, a trilha muda de face da placa, e ela vai de novo para baixo do relé. E quando a gente vem embaixo do relé, a gente observa que ela deve estar em algum canto por aqui. E ela, seguramente, através de alguns dos resistores aqui ou do capacitor, ela alimenta este quarto pino aqui. Então a alimentação do lado esquerdo desse circuito integrado, ela se repete em relação à versão R2, mas do lado direito ela muda. E a gente vai ver quais são as mudanças que ocorrem analisando o datasheet desses componentes. Então, aqui a gente consegue observar mais em detalhes no datasheet do fabricante um resistor desse tipo daqui. Nesse caso aqui tem 4 terminais, o outro resistor que a gente viu da Sonoff não tem 4 terminais, tem só 2 terminais. Mas esse aqui ele também tem 1% de tolerância e ele chega a uma resistência de 0,0002 ohms, ou seja, 0,2 miliohms, que é uma resistência bem baixa. Se quiser, a gente consegue até enxergar em 3 dimensões este componente. E aí, o que acontece? Você lembra lá do cursinho de que a resistência, em cima de uma resistência circulando por uma corrente, a gente tem uma tensão induzida. Se a gente considerar 1 miliohm vezes 16 amperes, que é a corrente máxima que o fabricante diz que o dispositivo suporta, a gente chega a uma tensão de 16 milivolts. Muito bem. E essa tensão é colocada nas perninhas 2 e 3 desses dois circuitos integrados que estão na tela agora. A gente tem os dois modelos aqui. Do lado esquerdo, a gente tem o PLW R2 com dois circuitos. O CSE 7759B só chama manual em chinês. Aí depois eu percebi que parece que CSE 7766 é a evolução do 7759 e esse tem manual em inglês. E é isso que a gente vai explorar um pouco, esse datasheet desse componente. E do lado direito a gente tem o PLW, a versão original, com os componentes SE 7759 ou HLW 8012. 8012 é o que a gente tem no circuito que a gente mostrou. Esse dispositivo, esse circuito integrado HLW 8012, ele tem o seguinte disposição ali embaixo, a gente consegue pegar as perninhas do circuito integrado. Então, no terminal 1, a gente tem 5 volts. Terminais 2 e 3, a gente tem um sinal de tensão, que são introduzidas dentro desse circuito integrado no V1P e V1N. E ali você observa uma especificação que a tensão máxima RMS permitida nesse componente é de quase 31 milivolts. Vejam que é uma tensão extremamente baixa. E o pico é 43,75, recordando que a diferença entre tensão eficaz, ou RMS, e a tensão de pico é a raiz de 2. E embaixo, no terminal quarto, a gente tem o sinal de tensão, que é onde a gente está dando a tensão neutra. E a maior tensão RMS para ser aplicada nesse circuito integrado é de 495 milivolts, ou seja, meio volt. Do lado direito, a gente tem os terminais que emitem o sinal trabalhado dentro desse circuito integrado. No quinto, a gente tem o terra. No sexto, a gente tem uma frequência que corresponde à potência ativa medida por esse componente. E essa frequência varia em função da potência sendo consumida. E no CF1, a gente tem uma frequência, um sinal de pulsos, que ora é a corrente, ora é a tensão. Ela também é medida em ciclos. E quem determina se vai ser corrente ou tensão é a energização do oitavo terminal. Se ele for zero, se ele for baixa, ele vai emitir um pulso de corrente. Se ele for passado para tensão 1, ele vai emitir um pulso de. Internamente, esse componente HLW8012 ou 7759, eles têm a seguinte configuração. V1P e V1N são amplificadores operacionais com ganho programado, passam por esse amplificador. Internamente, em algum momento, ele realiza a comparação com a tensão de referência
2,43 volts. Isso é enviado por um conversor analógico digital que vai emitir um sinal para um módulo interno, que vai fazer o cálculo da potência ativa, da corrente e da tensão. E a partir daqui ele emite um sinal, depois vai gerar essa sequência de tens de pulsos para os terminais F e C1. E do outro lado a gente tem o VP2, que é um neutro, também passa por um amplificador operacional com ganho programado, um conversor analógico digital, depois manda o sinal lá para que o módulo faça o cálculo da potência ativa, corrente e tensão. Internamente ele tem um bloco que tem outros componentes que não vem ao caso. Só recordando que a tensão de pico é o momento que o senoide chega no ponto mais alto da curva e a tensão eficaz, ou RMS, é a tensão que a gente considera que realiza, que a tensão não é média, é uma tensão eficaz, é equivalente como se fosse tudo plano ali, mas não é média. Para esse componente funcionar dentro do circuito, ele tem que ser preparado, tem que ser colocado num ambiente onde ele seja protegido para que a gente possa colocar esses milivolts. E é isso que esse esquema mostra. A gente tem ali do lado esquerdo do esquema fase e neutro, L, que alimenta a resistência por um lado, e depois ela sai da resistência e vai para a carga. A carga, só recordando, não está nesse dispositivo, está fora do dispositivo. Essa resistência de 1 miliohm, ela tem um resistor de um lado, tem um resistor de 1 kΩ conectado com o terminal V1P, junto com um capacitor de 33 nanofarad, e do outro lado da resistência tem 1 kΩ, também com um capacitor ligado em terminal V1N. E para medir a tensão de neutro, esses dois terminais a gente mede um diferencial de tensão do resistor que equivale à curva da corrente. No outro lado a gente tem o neutro. Para alimentar o circuito integrado é preciso fazer uma divisão de tensão grande. Por causa disso que a gente tem nesse esquema 6 resistores de 400 kΩ, mais um resistor de 1 kΩ atenuado e um capacitor de 0,1 microfarad, para que seja pequena, mas proporcional à tensão. Então, esse é o esquema de ligação desse dispositivo, desse circuito integrado, e depois isso aqui ele alimenta o microprocessador. Aqui está em chinês, eu não entendo, mas existe uma fórmula que converte a frequência de pulsos em unidade em grandezas. Essas fórmulas estão representadas na tela, essas 3 equações ali. Na versão R2, isso aqui muda. O circuito integrado passa a ser o CSE e o CS7759B. A gente percebe, então, do lado esquerdo são os mesmos terminais e do lado direito a gente tem, de baixo para cima, o VSS, que é o terra, a referência de terra. O TI é uma saída serial, uma porta serial onde ele manda uma sequência de bits que corresponde aos valores que ele está medindo internamente. Depois tem o CF, que é uma sequência de pulso, da mesma forma que no anterior, e a gente tem o RI. O RI seria uma porta de recepção de entrada, mas ela ainda não está ativa, ela não tem função. De novo, o mesmo esquema de ligação de circuito, fica mais claro ainda dentro do datasheet desse componente, uma resistência de 1 miliohm com 1% de precisão, enquanto que para medir a tensão de neutro com fase é preciso 1 megaohm com 1%, e ali ele especifica uma tensão de isolamento de 1000 volts. Isso fica bem evidente quando a gente substitui o firmware original do Sonoff pelo firmware do Tasmota. Uma das etapas de instalação do firmware do Tasmota, depois que você instalou o firmware, é você informar para o programa que está rodando dentro dele como que é configurado, como que está estruturado aquele hardware, onde ele está inserido ali dentro. Tem que analisar das perninhas do programador ESP8266. No caso do lado direito do Sonoff original, a gente seleciona o Sonoff POW, aparece o número 6 entre parênteses, ele automaticamente seleciona quais são os terminais do Sonoff que são utilizados e onde eles estão ligados. Então, a gente percebe ali no GPIO 0, que é o terminal output 0, está ligado o botão de liga e desliga do próprio relé.
E a gente tem, quer dizer, o botão que na realidade está ligado ao ESP, não necessariamente ele vai fazer liga e desliga, né? Aí a gente tem o GPIO 5, que está ligado no HLB-BL, o seletor, que é terminal 8. Aí nós temos o GPIO 12, que ele liga, ele aciona o relé. O GPIO 13, que é o HLW CF1. E o GPIO 14, que é o HLW CF. Ele depois tem mais um LED que está com o 15. Quando a gente vai para o Sonoff POW, a revisão 2, a gente observa que a conexão é diferente. Como a gente tem dados sendo transmitidos, dado por utilizar o terminal 1 TSE776TX, tá? No terminal 1 do ESP. No terminal 3 foi utilizado o RX. A gente tem ainda no terminal 12 o relé, que também corresponde à versão anterior. No 13 a gente tem uma luz indicadora do estado do relé. Então, e com isso a gente consegue perceber a diferença que há entre as duas versões do Sonoff. Eu entendo que com a versão 2 e esse circuito integrado fazendo o cálculo, entregando o número para o ESP, a gente evita de ter algum ruído aí na comunicação entre o integrado e o ESP. E é mais fácil para o ESP não ter erro, porque senão o ESP tem que rodar uma equação dentro dele para poder transformar aquele trem de pulsos em valores. Aí pode surgir a questão de como é que ele determina a potência ativa, a potência aparente dentro desse dispositivo. E a gente observa que, como o fabricante do circuito integrado, ele diz que ele mede a potência ativa e a gente consegue, a partir da tensão e da corrente, calcular a potência aparente. Você lembra dessa equação? Potência igual a V vezes I. E como é que ele faz essa medição de potência ativa e potência aparente? Como é que a gente consegue determinar isso? Essa telinha, essa parte preta que aparece aqui embaixo é a tela do Tasmota transmitindo as informações recuperado do circuito integrado ou fazendo eventualmente algum cálculo internamente dentro do ESP. A gente observa que a gente tem a potência ativa em watts, a potência aparente em volt-ampere e a potência reativa em volt-ampere. Além disso, ele também traz informações. Essas informações de potência reativa e fator de potência, elas não estão disponíveis no software original da Sonoff. A gente abre o WeLink, informações não aparecem lá. E aqui ele traz alguns dados de potência, energia total, energia consumida no dia, energia no dia anterior e energia total desde o período que foi selecionado energia. Como é que a gente determina o fator de potência? Determina a energia reativa dentro desse dispositivo? Muito fácil. A gente tem uma tomada de um ponto que mede a curva da tensão, que está toda hora monitorando a tensão, e a gente observa nesse gráfico do meio que a tensão sobe e depois ela desce. E tem uma outra tomada de tensão que é medida sobre o resistor. Como a corrente que passa no resistor de uma carga indutiva ele está atrasada em relação à tensão, isso se reflete nessa curva de tensão que vai ser gerada em cima desse resistor. Ela vem depois da curva de tensão. Com a diferença de tempo passando sobre o momento zero, com essa diferença de tempo entre os dois, a gente consegue determinar a potência. O técnico, conseguiu entender? Não conseguiu, deixa os comentários aí embaixo. Se gostou, dá um joinha, dá um like e até o próximo vídeo.